Bom dia, irmãos. Bom dia. Fraquinho. Bom dia. Bom dia. Isso. Graça e paz. Amém? Amém. Que a nossa história seja restaurada por Jesus. Especialmente aqueles episódios que a gente tem vergonha de contar. Talvez a gente precise contar, mas a gente só terá condições de contar se essa parte da nossa história for visitada por Jesus e for restaurada. É esse o objetivo que a gente tem ao estudar essa genealogia de Jesus, contemplando a história das mulheres que são citadas. Cada uma delas é contada uma história na Bíblia de uma coisa feia que aconteceu. E é impressionante Deus pegar histórias feias para dizer, olha, elas fazem parte da história do meu filho amado. Cada uma dessas histórias foi resgatada pelo próprio Jesus, ainda que pela fé no futuro, por aquilo que ainda iria acontecer. A história de hoje é a história de uma prostituta chamada Raabe. E essa é uma história que eu acho que tem muito a dizer para mim e para você. Se eu perguntasse ao auditório hoje aqui, quantos foram prostitutas ou prostitutos, talvez, eu suponho, ninguém levantaria a mão. Me lembro que algum tempo atrás veio aqui um coral da Igreja Batista Central de Fortaleza, IBC, e nesse coral tinha algumas senhoras que foram prostitutas no passado. Uma delas deu testemunho aqui e nos emocionamos muito. Quem estava naquele culto certamente foi muito mexido pela restauração que Deus fez na vida daquela senhora. Deus continua fazendo isso ainda hoje. Talvez a nossa percepção sobre esse assunto, prostituição, esteja meio que secularizada, não seja muito bíblica. E quem sabe hoje Deus pode falar sério conosco a respeito desse assunto. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Josué, capítulo 2. Vamos ler a introdução da história de Raabe. Josué, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 15. História que começa a narrar a vida de Raabe. Josué, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 15. Josué, capítulo 2, do primeiro versículo até o versículo 15, bom? A palavra fala assim: de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo: andai observar a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui alguns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram, e depois eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem lá no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias, pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta da cidade. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: olha só, eu bem sei que o Senhor vos deu essa terra, a minha cidade, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Sabe por quê? Porque temos ouvido que o Senhor, o Deus de vocês, secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito. E também nós ouvimos falar o que fizeste aos 2 reis dos amorreus,
Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Preste bem atenção no que ela diz. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus, e também é Deus embaixo aqui na terra. Eu vou repetir. Vosso Deus é Deus em cima nos céus, e também é Deus aqui embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, e que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. Amém. Vamos orar. Ó Deus, por favor, tenha misericórdia de nós, nos abençoa, Senhor, revela-nos a grandiosidade da Tua presença entre nós, e o significado dela nos purificando, nos abençoando. Faz-nos entender mais do que a letra, Pai, mais do que a história, entender os Teus caminhos na nossa vida. Transforma-nos, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Deixe-me contar essa história assim, de maneira bem rápida e bem simples. O povo de Israel, que tinha atravessado o deserto durante 40 anos, chegou na hora de entrar na terra prometida. As terras de Israel que estavam antes do Rio Jordão, elas já tinham sido tomadas, e agora eles precisavam atravessar o Rio Jordão, e a primeira cidade que vinha logo após o Rio Jordão era essa cidade fortificada chamada Jericó. Naquela época as cidades tinham muros e tinham portões. Essa cidade é uma das cidades mais antigas do mundo. Certamente aquela cidade era uma cidade que impunha respeito para qualquer adversário, por causa das suas muralhas. E agora chegou a hora desse povo de Deus tomar posse dessa terra, tomar posse de Jericó. E o que acontece é que os moradores da cidade de Jericó estão em pavorosa, por causa dos grandes feitos de Deus no meio do seu povo. Deus havia aberto o Mar Vermelho, e Deus tinha vencido 2 batalhas pelo menos antes deles chegarem até esse ponto. E todo mundo da cidade de Jericó sabia disso, por isso eles estavam atemorizados. Os 2 espias fazem parte desse pelotão de Josué, que vão adiante para verificar tudo e saber qual seria a melhor estratégia para tomar posse daquela terra. Os 2 espias chegaram a Jericó e terminaram indo para a casa dessa mulher chamada Raabe, que é uma prostituta. E vou lhes explicar o motivo pelo qual provavelmente eles foram até a casa de Raabe. O fato é que você, querendo saber as informações mais precisas de quem são os maiorais de uma cidade, quem são a estirpe, a nata da sociedade, talvez os 2 melhores lugares para você ir numa cidade é procurar numa igreja, porque na igreja sempre há muito falatório, sempre há muita fofoca, e então talvez na igreja você vai ouvir falar a respeito de quem são as pessoas mais importantes da cidade. E o segundo lugar, onde certamente você vai ouvir fofoca e saber quem são os maiorais de uma cidade, pelo menos naquela época, era um prostíbulo. Você procurava o lugar onde as prostitutas se reuniam, porque naquele lugar certamente se sabia quem eram os governantes, quem eram os sábios, quem eram os juízes, quem eram os maiorais da cidade. E muito provavelmente esses espias, depois de terem olhado a cidade toda e procurando um local para sair, eles foram até a casa de Raabe, porque eles queriam maiores informações a respeito da liderança da cidade. Só que lá naquela casa, eles não encontraram apenas uma prostituta, eles encontraram uma mulher com fé, uma fé a respeito do Deus verdadeiro, e essa fé faz com que ela compactue com eles a
a respeito de uma nova história. Ela quer sair daquela história, a história de meretriz, para se tornar povo de Deus, parte da família de Deus. E é isso que a gente encontra nesse texto. A história de uma mulher com um passado feio, um passado vergonhoso. Em qualquer sociedade onde se fala a respeito de prostituta, sempre se fala com um certo recalque, com um certo receio. Afinal de contas, não é para ninguém, mesmo na sociedade que não tenha valores morais grandes, essa profissão ou esse estilo de vida não é bem visto, não é bem quisto, não é socialmente aceito, por assim dizer. Sendo assim, essa história de uma mulher que quer mudar de vida, e é provável que todas as pessoas que estejam vivendo desse estilo de vida também não estejam satisfeitas e queiram mudar de vida. Mas não é fácil mudar de vida, não é fácil mudar de costumes, nem de círculos sociais e nem de histórias que estão marcadas dentro da nossa alma. E Raabe serve para a gente, para marcar isso para mim e para você. Olha, é como se Raabe estivesse aqui hoje à tarde, ou melhor, hoje pela manhã, final da manhã, dizendo para mim e para você assim: olha, eu fui prostituta, eu sei o que são essas cadeias, eu sei como é que o coração da gente fica preso, eu sei como o nosso corpo precisa de sexo, eu sei os benefícios que eu ganhei e também os malefícios que eu sofri. Eu sei. Mas eu posso dizer para vocês que Cristo é suficiente para me libertar, portanto é suficiente para libertar. Acredito que é isso que Raabe teria para dizer para mim e para você, contando a narrativa da sua história entre nós hoje. É por isso que quando eu olho para essa história, eu não vejo apenas a história de uma meretriz que vai fazer parte do povo de Deus. Eu olho a história de uma mulher que está tendo uma oportunidade de mudar de vida. E o que é que ela faz com essa oportunidade? Veja só, o texto diz logo no primeiro versículo que os espias entraram na casa dessa mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Essa é a primeira chance textual, bíblica, que aparece para ela dizer assim: eu estou achando que eu posso mudar de vida agora. Acontece que os estrangeiros chegaram na casa dela, e aquela parece ser para ela, tanto que ela propõe isso, a oportunidade. Eu não vou mais viver essa vida, eu vou passar a fazer parte agora de uma outra nação, de uma outra cultura, de outro círculo social. Eu vou fazer parte agora do povo de Deus, da família de Deus. Eu vou fazer parte da igreja. Essa é a primeira oportunidade que ela tem no texto. Mas aparece uma segunda oportunidade. Uma segunda oportunidade é ela simplesmente mudar a padronagem, ou mudar simplesmente o marketing pessoal. Ela passaria a ser conceitualmente, socialmente diferente. Ou seja, a reputação dela seria transformada. É quando ela recebe do rei de Jericó um grupo, ou talvez uma pessoa, que tem para dizer para ela o seguinte: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa. Ora, o texto mostra para a gente que essa mulher, Raabe, ela sabe negociar, ela sabe fazer pactos. E talvez ela pudesse agarrar essa segunda oportunidade, a oportunidade onde o rei mandou visitar Raabe para dizer para ela assim: me entrega os caras que estão aí na sua casa. E ela talvez pudesse dizer: rapaz, é uma boa moeda de troca, quem sabe agora eu entro com um pacto com o rei, e aí eu estou mudada de vida. Quem sabe o rei pode garantir para mim a manutenção, o sustento, o resto da vida, fazer uma pensão, ou talvez eu consiga sair desse campo, dessa esfera, dessa reputação de prostituta e me tornar alguém que socialmente é aceito. Alguns falam que talvez Raabe fosse prostituta, tivesse se tornado prostituta para manutenção. Alguns pensam assim, o texto fala que na negociação que ela teve com os espias, ela diz assim: vocês vão garantir que não vai morrer meu pai e minha mãe, portanto os pais dela estão vivos. Também vocês não vão deixar morrer meus irmãos e minhas irmãs. Se ela tinha irmãos naquela época vivos, isso provavelmente quer dizer que Raabe é a mais velha de uma família onde
muito provavelmente os seus pais já estão idosos, e ela tem uma certa distância de idade dos seus irmãos que são mais novos, os irmãos e as irmãs. Ou seja, ela é como se fosse aquela fora da ninhada, aquela que nasceu primeiro e depois de muito tempo nasceram os outros filhos, e que ela se sente agora responsável pela manutenção da família. Talvez Raabe se tornou prostituta para garantir o sustento dos seus pais e dos seus irmãos, e ela poderia fazer uma negociação com o rei de Jericó, dizendo assim: é o seguinte, eu posso entregar os caras, mas eu vou entregar com uma condição, que a partir de hoje eu não seja mais reconhecido socialmente como prostituta, que você vai garantir para mim a manutenção da minha casa, quem sabe você vai me livrar dos impostos, ou quem sabe você vai me dar uma pensão e me garantir, e pronto, minha família está garantida através de você. Que tal? Essa era uma oportunidade que ela estava tendo de mudar de vida legalmente, socialmente, sem Deus. Eu posso dizer que essas coisas acontecem. Às vezes as pessoas estão num cinturão de vícios, elas estão maculadas por uma série de fatos, e de repente elas começam um processo. Talvez elas estão sendo acompanhadas por um psicólogo, e elas, enquanto são acompanhadas, narram a sua história, elas vão verificando outros pontos de vista, e de repente elas dizem: rapaz, eu estou livre, eu não estou mais preso àquele fato histórico, agora eu estou vivendo uma nova perspectiva. Lembro-me bem da história da minha família, e me permita eu contar. Minha mãe, ela vem de uma herança espírita, de uma mulher, era uma mulher que recebia espíritos. Minha mãe era chamada na família como médium, e meu pai vem de uma herança católica, mas não praticante, era uma pessoa mais distante assim, de qualquer coisa que se dissesse de Deus, meio agnóstico, por assim dizer. E nesse lar, ambos, papai e mamãe, eles fumavam, e fumavam muito, todos os dois fumavam muito, talvez até minha mãe fumasse mais do que meu pai. E eu fui criado na infância nesse lar, mas em algum momento eles chegaram à constatação de que o cigarro fazia mal à vida deles, e eles disseram: rapaz, a gente vai precisar mudar. E lembro-me que mamãe conta que chegou uma hora que ela se abusou desses espíritos constantes que vinham durante a noite, que geravam nela muito tormento, e ela disse: eu não vou mais esse negócio, eu não quero mais. E ela começou a rejeitar essa vida espiritualista, essa vida coisa assim. E não era porque Jesus tinha entrado na história, é simplesmente porque eles chegaram à constatação de que não valia mais a pena aquilo que eles estavam vivendo. E ambos, tanto papai como mamãe, conseguiram se libertar do fumo. Mamãe conseguiu sair do espiritismo antes mesmo do evangelho chegar ao seu coração, e fizeram isso por causa de decisões pessoais. É possível que a gente consiga modificar hábitos, costumes e até algumas prisões que a gente tem sem Deus. Há mecanismos para isso. É possível. A gente não necessariamente precisará de Deus para modificar pontos na nossa história que nos fazem mal. Talvez a gente consiga. Talvez, se a gente tiver apoio social, uma família que dá o braço, uma ajuda, quem sabe a gente consegue. Raabe está diante de duas oportunidades. A primeira oportunidade diz respeito a uma nova família, família da fé. E a segunda oportunidade diz respeito a ela manter-se na mesma cultura, nos mesmos costumes, com a mesma história, só que agora socialmente ela seria uma pessoa relevante, ou seja, ela não teria mais o estigma de prostituta e passaria a ser uma cidadã respeitável. Por que Raabe prefere caminhar no outro destino? Por que ela prefere sair da sua cidade, sair da sua cultura, sair desses grilhões sociais todos e ir para uma nova cultura, onde ela é chamada de prostituta? Se você lê o livro de Josué, quando Josué apresenta Raabe à comunidade de Israel, Josué publicamente chama ela, diz: essa aqui é Raabe,
a prostituta, que nós já entramos no acordo de que nem ela, nem seus parentes serão mortos, ela será protegida. Por que ela prefere isso? A gente precisa entender isso à luz da declaração dela mesma. Veja, o versículo de Juízes, capítulo 1, versículo 11, diz para nós que tipo de inserção aconteceu no coração de Raabe, o que foi que mexeu com ela, que fez ela dizer: posso ter uma nova história, e eu não preciso de relevância social, eu preciso de um novo coração. Ela diz assim, veja, porque o Senhor, o Deus de vocês, do povo de Deus, vocês que conhecem esse Deus, esse Senhor, esse Deus é o Deus acima, lá nos céus. Ele é o dono da história, Ele é o dono dos astros, da amplidão, do cosmos, do universo, das leis que regem tudo. Ele é o Senhor dos céus, mas também é Deus, aonde, irmãos? Embaixo, aonde? Aqui na terra. O que Raabe está dizendo, em outras palavras, é: olha só, eu não quero apenas mudar de hábitos. Eu estou vendo que vocês têm uma história com Deus. O Deus de vocês não é um Deus distante, é o Deus que está com vocês na terra, é o Deus presente, que traz vínculos de relacionamento. Por isso, eu estou crendo nesse Deus aqui. Eu não quero apenas uma história de resgate de reputação, não apenas saber que eu podia ser chamada de prostituta e agora eu serei chamada de alguma outra coisa. Eu quero uma nova história mesmo, uma história que Deus esteja comigo, esteja presente na minha vida e na minha história. Em outras palavras, Raabe está fazendo a escolha entre ter uma reputação diante dos homens ou ter uma reputação diante de Deus. Ela está dizendo: eu prefiro ser vista por Deus, estar presente na presença de Deus. Eu prefiro que Deus habite comigo, mais do que os homens me aprovem ou falem bem de mim. Eu quero estar na presença de Deus, porque o Deus de vocês é o Deus dos céus, mas também é o Deus da terra, é daqui. E é incrível que essa mulher está tendo um relampejo, uma revelação a respeito da presença de Deus entre os homens. É essa palavra que é usada por Paulo depois para falar a respeito da prostituição. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 12, e veja o que é que Paulo fala a respeito da prostituição para nós. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 12, veja o que ele diz. Fala a respeito desse tabernáculo, desse templo, dessa presença de Deus entre nós. Ele diz assim, a partir do versículo 12, 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu não ficarei preso, não terei grilhões. Versículo 13 fala: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aqueles. Porém, veja só, o corpo não é para a impureza. Leia-se aqui a palavra prostituição. Ou a melhor palavra para descrever essa aqui, impureza, seria fornicação. Porém o corpo não é para a fornicação, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Versículo 15, por favor, leia comigo, versículo 15. Não sabeis que o vosso corpo... Por favor, vamos lá, irmãos, todos. Não sabeis. E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente o que, irmãos? Não. Cristo habita em mim. Meu corpo é dele. E eu pegaria o meu corpo, que é dele, e tornaria um com uma prostituta, ou um com uma pessoa que não tem Deus. Depois ele diz, versículo 16: ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Você não entende isso?
Porque como se diz, serão os dois uma só carne. Versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor, leia por favor, é um espírito com ele. Por isso, versículo 18, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o que, irmãos? É o templo de Deus aqui na terra. Se Deus está na terra, pode ter certeza que Ele está no seu santo templo, que é o santuário. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém. O que é que Raabe está discernindo que resgata a alma dela? É que ela pode ter um Deus presente, ela pode ter um Deus visível, ela pode ter um Deus de relacionamento diário, e não um Deus simplesmente nos céus. E ela está dizendo, é isso que eu quero uma mudança que não seja simplesmente de comportamento, de reputação, eu quero uma mudança na minha alma. E a mudança na alma não acontece simplesmente por técnicas ou por substituições de padrões comportamentais. Não há psicologia que consiga transformar a nossa essência, a nossa alma, a não ser um relacionamento real com o Deus vivo, dia a dia. O Deus que está no céu é o Deus que está aqui na terra. Nós precisamos entender que há duas palavras que são usadas na Bíblia para falar a respeito de prostituição. Uma é adultério. E o adultério só pode ser cometido por aquela pessoa que é casada. Ou então, se a pessoa é solteira, está tendo relação sexual com alguém casado, isso é adultério. E a Bíblia chama isso de prostituição, chama isso de impureza. Mas a segunda palavra que é usada por Deus para falar a respeito de impureza chama-se fornicação. A fornicação é o ato sexual fora do casamento, ou seja, uma pessoa solteira que está se relacionando com outra pessoa solteira, estão fornicando. E isso é chamado de impureza também. Se você abrisse sua Bíblia, lê em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, você veria que estarão condenados ao fogo eterno, a uma chama eterna que não tem fim, aqueles que são impuros ou que praticam a impureza, ou seja, os fornicadores e também os adúlteros. Raabe não está apenas se transformando socialmente, ela está saindo de um grilhão na sua alma que a amordaça e a conduz para o inferno. Um inferno que tanto é final como também é existencial, porque a sua alma sofre à medida que você se relaciona sexualmente com pessoas, à medida que você vai se deixando conduzir por sexo, você vai se desnaturalizando, você vai perdendo a sua própria identidade, você vai se tornando uma só carne com várias pessoas e vai se despregando de quem você é, e você vai perdendo a sua capacidade de ser. Você fica simplesmente como uma fachada, porque lá por trás está um vazio existencial. Esse é o inferno do qual você é liberto na hora que você caminha com Deus. Raabe está dizendo, olha, eu ouvi falar que o Deus que vocês têm vem com vocês trazendo vitória em todos os caminhos de vocês. E esse Deus de vocês não é um Deus só que está lá no céu, é o Deus que está aqui na terra. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Deus vivo? Acaso não sabeis que o Deus dos céus habita convosco? Esse é o poder do resgate. E Raabe então está sendo resgatada pela fé. A história dela está sendo transformada pela fé. O Deus presente comigo. Deixe-me contar uma história dessas, de gabinete, que tem a ver com isso. Talvez você está aqui sentado e fala assim, eu não sou prostituta. Talvez você diga, eu nunca tive isso na minha vida. Mas eu posso dizer, irmãos, que muita gente que vem para a igreja, que participa, que se torna membro, vem de uma vida pregressa, onde não era prostituta, mas vivia na prostituição. Lembro-me de uma jovem que
estava sendo discipulada, acompanhada. Tinha se convertido no encontro de jovens, e de repente ela veio para o gabinete pastoral e falou assim, chorando muito: pastor, eu me converti, comecei a participar da igreja, eu vinha para os cultos dos jovens todo sábado, e eu comecei a sair com o pessoal. A gente ia para uma pizzaria, ia para uma lanchonete, depois que acabava o culto do sábado a gente saía, e depois a gente não saía mais para a lanchonete só, a gente começou a sair para boate, para barzinho, a gente começou a ter aquela vida mais noturna. E depois, não foi mais só isso. Quando eu me vi, eu estava dentro de um motel, eu estava transando, eu já estava perdida de novo. E ela chorava muito, dizendo assim: pastor, eu saí dessa vida. Eu vivia assim, lá no meio da universidade, eu vivia nessa prostituição. Eu não era uma promíscua, uma mulher assim, largada. Não, era só com quem eu queria. Mas de repente eu digo, essa fase passou da minha vida, e na igreja eu estou sendo de novo essa mesma vida. Eu não quero isso, pastor. Lembro-me que eu chamei o rapaz que ela disse que tinha chamado ela para a cama. O rapaz era um líder daqui de jovens da igreja, na época que eu era pastor dos jovens. Isso quer dizer que faz pelo menos, no mínimo 10 anos. Naquela época eu chamei o jovem e falei: rapaz, ó, fulano e tal está dizendo que você seduziu ela e tal, que você está tendo relação sexual. Ele falou: mentira, pastor, ele era líder. Mentira, pastor, não, fez isso não. Falei: então vou pôr vocês dois juntos e vocês vão contar a história. Chamei ela, chamei ele, sentaram-se juntos ali na minha frente. Ela chorava e dizia: foi, pastor, foi isso que aconteceu. E ele lá duro, dizia: de jeito nenhum, isso é mentira, isso é uma mentirosa, essa mulher está me difamando. Falei: olha, aqui eu não vou ter como resolver, só Deus sabe. Adverti fortemente ele. Falei para ele: olha, se você estiver fazendo tropeçar uma pequenina, pode ter certeza que Deus terá um peso grande sobre você. E falei para ela: olha, se você estiver mentindo, você pode ter certeza que é filha do diabo, porque quem mente é filha do diabo. Depois que acabou o gabinete, ela voltou, falou para mim assim: pastor, eu não estou mentindo, não tenho condição de ficar nessa igreja, eu vou para uma outra igreja. Eu falei: vá, filha, vá, eu também acho que você não está mentindo. Depois de algum tempo, apareceu outra moça, dizendo: olha, pastor, fulano e tal me levou para a cama. Chamei de novo, falei: ah, mentira, é mentira. Eu falei: rapaz, é muita mentira a seu respeito. Finalmente apareceu uma moça que não era nem daqui da igreja, que ficou grávida desse rapaz. E aí esse rapaz foi pego na sua própria mentira. Esse assunto sexual, esse assunto de vida assim dentro da igreja, é cheio de tabus, não é tratado francamente. Muitas vezes a gente precisa privar por uma reputação na igreja, e a gente não trata das feridas, não trata das máculas, não trata da história pregressa, e nem trata dos vícios sexuais. É como se esse assunto fosse tipo assim, um assunto intocável, ninguém entra nesse negócio, porque ninguém pode falar a respeito disso. E eu entendo por quê. Porque dentro da igreja existe muita maledicência, existe muita gente que é juiz, que aponta o dedo, mas não consegue caminhar junto. Por outro lado, irmãos, existe também dentro da igreja uma licenciosidade imensa, uma perversão, porque muita gente que está dentro da igreja, que quer caminhar com Deus, é aliciado por pessoas que são moralmente corruptas, que dizem assim: não tem nada demais, qual é o problema? Todo mundo faz, lá fora todo mundo faz, isso é legalismo, se você não pode é legalismo. Lembro-me bem de uma pessoa bem madura, mas bem madura, lá por volta dos seus 50 e poucos anos, uma senhora, já era viúva, e me mandou um e-mail falando assim: ô pastor, essa pessoa não é daqui da igreja não, falou assim: ô pastor, seria errado a essa altura da minha vida, com a experiência que eu tenho, com todo o conhecimento que eu tenho, seria errado eu ter uma vida sexual com um homem que a gente pretende casar, que a gente já está namorando há 1 ano? Seria errado.
E eu mandei para essa senhora, uma resposta que só foi versículos bíblicos. Eu falei: avalie você a partir desses versículos. E mandei os versículos. E os versículos todos falavam sobre impureza. E falava dizendo: olha, Deus não aceita, Deus rejeita. Está pensando que é assunto leve? Está pensando que esse é um assunto que não tem consequências? É sério pra caramba. Eu imagino, irmãos, que há muita gente dentro da igreja perguntando as graças, jovens, adolescentes, homens e mulheres que não têm poder espiritual, não têm autoridade espiritual, porque vivem uma vida de prostituição. Talvez vivam uma vida de prostituição, cometendo atos ilícitos, ou talvez através da internet, através de pornografia, simplesmente porque é uma pessoa que não quer caminhar na presença de Deus, quer só manter reputação, quer só manter fachada. Essas coisas embrutecem, entristecem e fazem a gente como igreja, muitas vezes pobres e sem comunidade, sem a gente conseguir se abraçar mutuamente e sem a gente conseguir se integrar de verdade. A história de Raabe mostra que ela vai para a nova sociedade, para o povo de Deus, e lá no povo de Deus ela é apresentada como prostituta, mas uma prostituta que foi salva. E é por isso que Salmão, daqueles que veio de lá do Egito, Salmão, pega essa mulher para si e diz: é minha esposa, e desposa ela, e se torna uma só carne com ela, e ela agora socialmente está restabelecida e adequada. Salmão faz parte da tribo de Judá, é por isso que entra na genealogia de Jesus. E Raabe tem uma nova história acontecendo de verdade, não apenas de aparência, mas seu coração foi liberto, porque ela tem um Deus que anda com ela na terra, no dia a dia, a cada dia. O que é que acontece com Raabe quando ela é contada no Novo Testamento? O texto de Hebreus, capítulo 11, diz assim para a gente, veja só: pela fé, Raabe, a meretriz, ela não foi destruída com os desobedientes lá de Jericó. O texto diz: porque ela, Raabe, acolheu com paz aos espias. Alguém que é acolhido por Deus, alguém que sabe que Deus habita consigo, consegue acolher o povo de Deus. É aqui que nasce a comunidade. Muitas vezes a gente tem tentado ser igreja a partir das amizades, ou de pontos de interseção entre a gente. Por exemplo, a gente é amigo porque a gente faz parte do mesmo ministério, a gente é amigo porque a gente tem o mesmo ponto de vista político, a gente é amigo porque a gente tem os mesmos objetivos na igreja. Não, irmãos, não é isso que constitui uma sociedade de Deus, não é isso que constitui uma igreja, não é a nossa amizade, não são nossos vínculos emocionais. O que constitui uma sociedade de Deus, uma igreja, é o acolhimento, é a perspectiva que temos a partir dos céus, de que fomos acolhidos, nós fomos recebidos para habitar com Deus, e porque habitamos com Deus, nós habitamos com os outros, e assim nós recebemos os outros. Diz o texto que Raabe acolheu os espias. Alguém poderia ser mais maldoso a respeito desse texto? Poderia, porque poderia dizer: ela é meretriz, e meretriz faz isso, ela acolhe, ela recebe, ela põe para dentro de casa, ela põe para dentro da vida dela, ela põe no corpo dela, ela acolhe. Eu poderia dizer que é justamente essa marca que distingue Raabe, é que antes ela fazia isso, talvez porque ela tivesse necessidade emocional. Antes ela fazia isso porque talvez ela só conseguisse o seu sustento, a sua manutenção através disso. Antes ela fazia isso por métodos escusos, porque não tinha Deus no seu coração. Mas depois que Deus entra, essa mulher não precisa se prostituir, ela só precisa acolher, ela recebe. E é isso que é destacado. Se você puder, abra aí sua Bíblia em Tiago, no capítulo 2, versículo 25. Veja o que diz a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 2, versículo 25, diz assim para a gente: de igual modo, foi também justificada por obras, por ações, a meretriz Raabe,
quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho, ela não foi salva pelos acolhimentos que ela fez. Ou seja, a fé de Raabe gera comunidade. Não é uma fé de alguém que se acha mais puro do que os outros e vive detonando. Mas também não é uma fé de alguém que simplesmente é conivente com o erro do outro e diz assim: fica do jeito que você está, não tem problema nenhum. Raabe, pela fé, ela aprende a fazer parte do povo de Deus de verdade. E eu preciso dizer para você que fazer parte da igreja é saber muito bem o resgate pessoal, a fim de ser usado por Deus para resgatar os outros. Quando a gente se torna conivente com o pecado dos outros e diz: não tem nada demais, a gente está agindo igual a Jezabel. E é contado lá em Apocalipse que o próprio Jesus Cristo condena uma igreja, dizendo: olha, vocês têm como professor de vocês Jezabel. E Jezabel justifica o pecado a partir de si mesmo. Tem muita gente dentro da igreja que faz isso. Está vivendo uma vida de prostituição, então vive anunciando a graça de Deus, dizendo assim: a graça de Deus é isso mesmo, Deus aceita você do jeito que você está, Deus aceita você desse jeito, não tem problema, por que você precisa mudar? Está assim de igreja que está fazendo isso. Agora recentemente, num dos encontros, nos acampamentos assim, uma senhora disse assim: mas me diga uma coisa, eu sempre aprendi que a graça de Deus, ela faz isso, ela aceita a gente do jeito que a gente está, de qualquer jeito. E eu falei: para viver uma vida de qualquer jeito? Deus perdoa todos os pecados, inclusive os que eu vou cometer. Eu falei: está aí o erro. É essa percepção equivocada que faz a gente não ser comunidade, que distancia a gente um do outro, porque a gente não se importa de verdade com a destruição, a autodestruição que a gente está fazendo, ou que se está fazendo à medida que se vive uma vida de prostituição. Quem vive uma vida de prostituição está se destruindo aos poucos está se despersonalizando, está perdendo a alegria, está perdendo a motivação. Mas por outro lado, existe dentro da igreja sempre aqueles que acham que são maiores e melhores e mais puros e mais santos, e que vivem em círculos de oração, como diz Paulo a Timóteo, em círculos de oração, dizendo: na verdade eu só queria orar por fulano, porque fulano está vivendo uma vida assim, assim, assado, se passando por piedoso, mas na verdade está detonando. Ou então aquela pessoa maliciosa que está o tempo todo falando por trás, cheia de fofoca e de denúncias, e a Bíblia diz que esses tais também não entrarão no céu. Nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, e olhamos para a igreja e falamos: meu Deus, acontece isso dentro da igreja. Por um lado, tem pessoas que dizem assim: não tem nada demais, viva a vida do pecado que não tem nada demais. E por outro, nós vamos encontrar aqueles que são os santarrões, que vivem detonando e distratando as pessoas que querem cura para a alma. O que é que sobra? Sobra a comunidade de Raabe, a comunidade de pessoas que olham para suas próprias histórias e falam assim: eu não tinha resgate, eu estava detonado, eu estava perdido, eu não tinha resgate, mas Jesus me resgatou e agora eu vivo na presença de Deus. E eu digo a você, irmão, Deus junta pessoas que vivem na presença de Deus. Deus vai formando igreja a partir de pessoas que vivem na presença de Deus. E a comunidade, a nova comunidade chamada igreja, é justamente o ajuntamento de pessoas que vivem na presença de Deus. Isso se torna uma igreja saudável. Não uma igreja que precisa esconder os fatos, nem também uma igreja que precisa aceitar o pecado, mas uma igreja cujos fatos feios foram resgatados por Jesus e agora se vive diante de Deus e na presença de Deus. Teve uma moça que entrou no meu gabinete, já é outra história. Estudava na universidade, se converteu, começou a fazer parte da igreja, fazia o discipulado, e disse assim:
Fubá, eu não estou aguentando. Estou sendo assediada direto na minha sala de aula. E o cara que está me assediando é gente boa demais. Eu gosto dele. E ele está o tempo todo me cercando. Eu não vou aguentar, Fubá. Falei, você aguenta? Não, não vou aguentar não. Eu vou ceder. Ficou nesse negócio, a conversa estranha dentro do gabinete. Comecei a pensar assim, acho que essa menina está querendo que eu salve ela. Eu não tenho como salvar. Eu não morri por ninguém. Falei assim, ô moço, você está dizendo que não resiste, né? Você está dizendo que Deus não é suficiente, né? Faz o seguinte então, sai daqui do gabinete, liga para esse cara e diz para ele assim, bora sair, convida ele, vai lá te satisfazer, vai satisfazer teu coração, não é isso que você está dizendo que você não consegue, vai lá, mas eu peço que você faça isso de uma forma, faça isso em oração, liga para ela, para ele, para a pessoa e diz assim, olha, na presença de Deus, então eu queria te convidar, vai. A pessoa saiu, assim, toda estranha. É impressionante quando a pessoa está na prostituição, como fica estranha. Saiu, dali a uns 20 minutos, sei lá, 15, 20 minutos, volta, bate na porta. Vocês podem entrar. Sou eu, Fubá. Eu não consegui. E começou a chorar. Aí se ajoelhou. Não na minha presença, se ajoelhou num banco que tinha assim na minha sala. Começou a chorar. Eu falei, o que foi que aconteceu? Falou, eu não consegui. Eu não consegui. Eu só vinha na minha cabeça, eu fui comprada por alto preço, eu não consegui. Eu fui comprada por alto preço, eu não consegui. Eu falei, era isso que eu queria. Que você tivesse uma experiência na presença de Deus. É isso que eu queria, que você provasse o poder de Deus, não o seu poder, não o poder da igreja, não o poder do pastor, o poder de Deus. Essa moça não praticou mais. Eu fiz o casamento dela. Quando estava no acompanhamento para o casamento, lembro-me bem que num momento ela falou assim para mim. O noivo dela sabia da vida que ela tinha vivido, sabia de tudo, não era nada escondido. Ela falou assim, eu vou dizer um negócio, ela toda envergonhada, falou, eu vou dizer um negócio que assim, pode parecer para você que não tem nada a ver, mas é verdade no meu coração. Vou dizer para você, pastor, que eu estou indo para o altar, no meu coração eu me sinto virgem, Deus me restaurou. E eu falei, eu creio que é isso que Deus faz. Deus resgata a nossa história completamente, nos faz novo, de novo, para a vida eterna. Eu queria perguntar para você com sinceridade, irmão, você tem feito parte da igreja de Jesus, do corpo de Cristo? Você vive isolado, você vive com grupinhos, panelinhas, ou você vive no meio do corpo, exposto ao corpo. Você acolhe pessoas, ou você vive assim, ressabiado, dando distância das pessoas. O que é que você tem para esconder? Por que você não se revela? O que é que tem acontecido com você, que você simplesmente não consegue fazer parte do todo, tem sempre que estar protegido num cantinho? O que é que está acontecendo? Você está sem poder espiritual, sem aquele gozo espiritual da presença de Deus, está se sentindo preso, manietado, como se você ainda fosse do inimigo. Hoje você está diante de uma escolha, como Raabe. Você diz, eu quero sair da vida de prostituição, eu quero sair dessa vida distante do corpo de Cristo.
Você está diante de uma escolha. Você pode tentar fazer parte do corpo de Cristo através da sua reputação. E para isso você então vai agir comportamentalmente de forma a ser aceita. E pode ser que você vire um fariseu desgraçado, um hipócrita, fingido. Ou você pode simplesmente viver na presença de Deus, face a face. E se você viver na presença de Deus, você vai fazer parte da família de Deus. Você vai ter sua história resgatada. Vivendo na presença de Deus, você vai ter uma família, família da fé. É corpo de Cristo, santuário do Deus vivo. Deus habitando com você todo dia e não apenas no culto. Uma nova história, como a história de Rahab. Eu queria orar por mim, mas também por você. Que Deus abrisse para a gente espaço no nosso coração para acolher o outro, para ser igreja, para abençoar. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus, eu não sei como é que passa as experiências na vida aqui dos meus irmãos. Eu não sei, Senhor, se eles estão se sentindo culpados, condenados, ou se eles já passaram dessa fase e agora estão na fase do tipo, tem nada a ver, não tem problema nenhum, eu posso pecar. Também eu não sei se estão naquela fase onde precisam ainda conhecer o Senhor Jesus como Salvador. Deus, eu quero pedir ao Senhor que haja aqui agora, fazendo a gente perceber que o Senhor está nos visitando através dos espias, que a gente pode acolher o Senhor, que a gente pode te acolher no coração, na casa, para ter uma nova vida, Senhor. Faz isso, Senhor. Faz de hoje uma oportunidade, uma chance nova para a gente. Faz hoje, Senhor, a gente te acolher e a gente então fazer parte da família da fé. Nós oramos assim, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos cantar. Sacrifício de
às águas de descanso, ao pasto verde. Vinde ao colo do Deus bendito, vinde participar da casa do Senhor, da ceia do Senhor, da família do Senhor. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos, cansados, abatidos, sobrecarregados. Vinde e comprai, sem dinheiro, sem preço. Vinde a mim. Ó Senhor, obrigado por nos convidar, nos insistir, bater, mexer conosco, dizendo que tem espaço na tua casa, tem espaço no teu colo. Obrigado, Deus. Nos abençoa, Senhor. Nos abençoa. Não nos deixa, Senhor, continuar vivendo a vida do cativeiro, quando o Senhor nos deu paz. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, comunhão, consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós, o povo do Senhor, até quando o Senhor voltar e nos tomar para si. Aleluia. Amém.